uma dor que eu sinto muito quando a gente fala com os médicos, que às vezes estão imersos num fluxo de trabalho tão grande e foram se perdendo que nem praticam mais medicina. O tempo todo você vende algo. Você nunca vai deixar de ser vendedor, porque o founder, o médico, o líder principal de um negócio, ele é o principal vendedor do negócio. Só que ele vende de uma forma diferente. Sabe o que todo mundo mais me procura hoje? Eu quero crescer meu negócio, quero escalar o meu negócio. E aí eu começo a falar, para que você faça isso, o que seu cliente precisa? Sim. Porque inovar é você ter algo, o que de fato está tirando o sono do seu paciente. Não tem essa visão do curto, médio, longo prazo, onde eu quero chegar. Não tem. Eles simplesmente vão. Pega um plantão, começa a trabalhar naquele local, naquele hospital e vai fazendo isso. Tem gente aqui que conversa comigo que está numa especialidade que nem decidiu. Bem-vindo ao Go Doctor Podcast. Como toda terça-feira, a gente está aqui mais uma vez para tentar trazer você, médico, para uma outra experiência, para conversar com pessoas que talvez você não tivesse a oportunidade de conversar como a gente vai ter hoje. Eu sei que aquela hora que você tira o jaleco e senta na cadeira de gestor, muita coisa muda e você se sente às vezes sozinho nesse local. E como tirar essa sua coragem, seu conhecimento, seu propósito e levar isso para um outro nível? Esse é o Go Doctor Podcast. Toda terça-feira. Assista o completo agora. É para isso que eu trouxe uma pessoa muito especial aqui hoje. Vou até ler aqui. Começou a empreender muito cedo, ainda com 15 anos era vendedora de uma empresa da família. Aos 22 assumiu como CEO da Formel, que ajudou a transformar essa empresa familiar numa empresa de marca nacional, referência em alimentação saudável. Vamos falar muito de coisas saudáveis e saúde por aqui. Tem aqui uma mulher incrível, esposa, mãe, ex-atleta, investidora do Shark Tank, empresária, conselheira, mentora. Bom, ela transforma vidas e negócios através de conexão e preparação. Alexandra Casoni, obrigado por estar aqui. Uma mulher. Não, incrível. Eu comecei a ler, eu falei, não vou parar, entendeu? Não, muito obrigado, bom. Obrigado demais por estar aqui. Não, eu que agradeço o convite, conhecendo também o seu espaço tão aconchegante, tão maravilhoso. E que bom a gente falar de saúde, adoro. Não, a gente está falando com médicos, tá? A ideia da Go Doctor do podcast é realmente conseguir chegar nesses médicos e aí nós vamos ter de todos os tipos. Nós vamos ter daqueles que estão começando, começo de carreira, até médicos que já estão na metade do caminho, mas estão começando a se incomodar que daquele jeito não tá legal. Legal. E eu sei que muito cedo, lá atrás, na Formel, você saiu ali da linha de frente, talvez da parte de vendas e foi para a parte de assumir a cadeira ali de como CEO do projeto. E eu queria entender como que você faz essa mudança de mentalidade. Como é que eu vou transferir para o médico que está nos assistindo essa visão de que ele está ali no operacional, no dia a dia, e de repente precisa assumir a função para conseguir levar aquilo para outro lugar? Legal. Eu vou trazer, Antônio, acho que 3 pontos são bem importantes. Assim, imagina que aos 15 eu era vendedora, e aí depois eu passo uma trajetória em indústria, e aí aos 22 anos eu assumo como CEO. E aí muito fazendo essa correlação com esse lugar aí do médico, a clínica crescendo, tem que contratar time, será que eu vendo, será que eu treino, o que eu faço, né? Primeiro, trazendo contexto, é entender que o tempo todo você vende algo. Você nunca vai deixar de ser vendedor, porque o founder, o médico, o líder principal de um negócio, ele é o principal vendedor do negócio. Só que ele vende de uma forma diferente. Aos meus 15 eu vendi algo, que aos meus 17 outro, aos 22 eu tinha que vender um sonho para o meu time. Eu tinha que me relacionar com a mídia, eu tinha que me relacionar com parceiros estratégicos. Então, cada ciclo que o médico vive, que o empreendedor vive, que uma empresária vive, é uma preparação com uma narrativa diferente. É a forma como você vai vender. Então, assim, eu falo que vendedor eu sempre fui, sempre você, só que eu vendo de uma forma diferente. Eu acho que o segundo pilar é entender o papel do momento que você está. Então, qual é o que o seu momento está pedindo do seu papel? É um líder mais ativo para com pessoas? É um líder para um entendimento melhor sobre números, né, de tomadas de decisões? É muito mais sobre uma estruturação do negócio, porque às vezes a gente fala muito de como você fez essa virada. Você só faz a virada com a visão clara, como vocês médicos com bom diagnóstico, com bom direcionamento, né? Então esse foi acho que um grande privilégio que eu aprendi muito cedo, porque eu precisei aprender cedo. E aí, para fechar o terceiro, tenha bons condutores, conselheiros, advisors, mentores, né? Você é um grande mentor hoje, né, da área médica, eu também tenho uma atuação direta. Então, aos meus 22 anos eu tive meu primeiro mentor, o Júlio Campos, até hoje ele é presidente da Unilever.
ele toca a maior operação do Compre Agora, então eu fui buscar alguém que tinha uma aptidão, uma competência para com o time, para com gestão, e que podia ser mandado embora. Porque eu não podia ser mandada embora. Eu falei, e se eu fizer coisa errada? E se eu não estiver pronta para poder liderar? Então, acho que essa pessoa ela te guia para entender, o seu ciclo agora é isso, e você precisa desenvolver tais habilidades, você precisa desenvolver tais competências. Então, hoje o meu ciclo eu preciso desenvolver outras coisas. Então, ter calma, porque você não vai conseguir fazer tudo de uma vez e ter conhecimento de tudo, né? Foca no que o seu ciclo pede, saiba ciclar, porque se você fizer com consistência, você entra para outro ciclo bem mais forte. Então, acho que essa é uma leitura macro, mas que ela é importante para todo mundo em qualquer área. Então, você falou um monte de coisa que minha cabeça está fritando de perguntas para te fazer, mas eu quero pegar esse último gancho, então. Tá. Ciclos. Você fala muito em ciclos. Tudo que eu vejo você várias vezes citando a questão dos ciclos. Eu queria entender, nesse seu raciocínio, eles se encerram ou eles são um trampolim para a próxima etapa? Eles se encerram. É uma página que vira, que ela fica para trás? Não fica para trás. Imagina um livro, né? Eu acho que é legal você trazer isso. O Steve Jobs sempre falou, né? Seu grande poder é a sua história, que é storytelling. E a narrativa é a forma que você conta essa história. Sim. Você sempre vai contar do seu ciclo, ele vai carregar quem você é e o que você vai se tornar. Mas é uma página encerrada. Então, por exemplo, aquela menina degustadora, ela foi encerrada, mas eu carrego ela na minha história. Sim. Aquela menina da indústria que sempre teve que lidar com controle de qualidade, garantia, foi encerrado. A Alexandra CEO, depois a Alexandra investidora, foi sendo encerrado. Só que eu vim carregando essas habilidades. Então, eu acho que assim, entender, porque se você não encerra, por exemplo, um dos meus grandes erros foi não saber encerrar a Alexandra, diretora de negócios, que eu sempre fui boa na parte de pessoas, vendas, marketing, produto. Sempre. E aí, quando eu tive que sair da operação mesmo, e me preparar para ser uma CEO, eu não soube encerrar aquele ciclo bem feito. Tanto que eu precisei de ajuda. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu faço isso agora, eu não faço? Eu contratei essa pessoa, eu deixo. E se der ruim, permita ela errar. Então, assim, se você não encerra muito bem feito, você fica apegado. E o desapego, ele é importante, porque existe um novo aprendizado pela frente. Então, do meu ponto de vista, eu acho que encerra. Tá. Você tem mais de 64 marcas pessoais que você ajudou a desenvolver, né? Sim. É por aí a filosofia, é assim que você ajuda a extrair. Porque o médico, às vezes, ele se pega numa especialidade e ele ainda não conseguiu tirar qual que é a individualidade dele dentro do processo. Eu sou gastro, eu sou pediatra, ginecologista, eu sou oftalmo, eu sou superficialmente assim, eu tenho uma fábrica de balas, por exemplo. Como é que eu vou achar qual é a minha essência? Como é que você ajuda as suas mentoradas a encontrar isso? Para colocar isso na prática para essa identidade e essa comunicação. Eu tenho uma tese de vida já há muitos anos, assim, até antes de entrar na área como conselheira, como mentora, que eu sou a pessoa literalmente que vou transformar através da conexão e preparação. Então, antes de você transformar algo, existe um processo, um percurso. Então, eu me conecto com a sua história, então, de uma forma muito clara, tá? Se você está comigo no percurso, eu vou. Se você não me permitir, eu não vou te ajudar. Eu preciso conhecer a sua história. Sim. E da sua história técnica, com muitas boas perguntas, as perguntas certas, eu vou construindo os seus ciclos, eu compreendo o padrão, eu consigo codificar você, eu entendo o que você repete, o que é importante para você, o que é importante para a gente extrair, para entregar para o seu cliente, seu ICP, para o seu time. Então, imagina que eu sempre vou te ver como um produto, porque como eu venho da competência de pesquisa e desenvolvimento, P&D, eu tinha que extrair os melhores ingredientes, eu tinha que trazer o melhor da ciência, eu tinha que trazer o melhor do marketing, o melhor do apelo comercial e entregar o melhor produto. Então, quando eu vejo uma pessoa como uma marca pessoal, a minha expertise não foi começar numa marca pessoal para o digital, para o movimento de posicionar no digital. É no lugar mais difícil. É para com o seu time. O que o seu time tem que saber do Antônio? O que o seu time tem que saber de você? O que seus clientes têm que saber de você? Não é o que é importante para você, é o que é importante para o seu time, é o que vai sustentar uma cultura. Então, eu fui aprendendo com pessoas incríveis dentro desse âmbito. E eu também, como tive que fazer essa passada de bastão, encerrar um ciclo da operação, eu tive que criar métodos autorais da Alexandra para como que eu conecto com o cliente. E aí eu comecei a entender que é o segundo, então eu sempre vou saber a história da pessoa. Sim. E segundo, eu sempre tento criar métodos de como você faz. Porque aqui é o que você tem de precioso, é o que você tem de zona de talento, é o que grita na sua essência, que você não consegue enxergar. Você fala, Lê, eu consigo enxergar?
de uma forma consciente, talvez não tudo. Inconscientemente, sim. Aí você fala, nossa, isso aqui eu sou bom, isso aqui eu tenho influência, isso aqui eu sou... Mas não é de uma forma como um produto, sabe? Como, nossa, eu sei me vender, já entendi. E aí depois eu transformo isso em técnica, em método. Tá. Metodizar aquilo que aí é a sua narrativa, é seu pitch. As mulheres não sabem se vender, porque a venda, ela acha que é uma venda de passo Pix. Sim. Não é uma venda passo Pix. É saber se vender no lugar certo, para as pessoas certas. Cada ambiente pede uma venda diferente. Tem hora que eu me vendo no silêncio. Sim. Tem hora que eu me vendo falando nada do meu trabalho e falando somente de valores. Como um processo é técnica. Então é a forma como você conduz. E por último, acho que, e não é o menos importante, é literalmente os fatos e dados, né? A forma como eu compreendo a construção de uma marca e a essência dela. É o que dá autoridade à confiança, porque a confiança você vê no progresso, você tem que materializar. Eu vendi empresas já, muito jovem. Eu fiz 2 M&As antes dos meus 30 anos. E você vende uma empresa que é tangível, que é intangível. Sim. Uma pessoa tem o que ela é tangível e o que não é tangível. E a pessoa não sabe o que ela tem tangível e o que ela não tem tangível. E eu estruturo isso. Então ela ganha um superpoder na mão dela. Fala, entendi. Entendi o que eu não conseguia tangibilizar. E você tangibilizou aquilo que eu já fiz. Aí são seus big numbers, é o seu tempo de jornada, os clientes atendidos, pacientes já transformados, formação. Então a gente traduz isso. Então eu compreendi que no fim, quando você compreende isso, você se compara menos com o outro, você fica muito mais seguro do seu lugar, você fica muito mais... É muito mais coerente aquilo que o plano o que eu tenho de fato desenvolver. Se eu tenho isso, eu não sei comunicar, vou ter que desenvolver essa parte de habilidade. Se eu quero palco, então preciso ter uma estrutura que seja uma palestra. Eu não só quero palco, mas não adianta. Sim. Então depois o resto é consequência, né? A forma como a gente materializa tudo isso. Mais ou menos é assim. Então, se eu entendi bem, agora você vai me ajudar a me conhecer melhor, né? Então, agora eu sei o que eu tenho de essência, vai me ajudar a extrair isso. E eu gosto que o seu raciocínio é muito lógico, quase planilhado, assim, né? Se é isso, vira isso. Então, adorei isso. Adorei. E eu acho que a gente pode encaixar nisso uma outra pergunta que eu tinha para te fazer, porque ouvindo a sua história, eu gosto muito da história do chocolate. 85%, se eu estiver errado. Não, 90%. A gente hoje tem quase 90%, mas a gente cheguei a ter 95% de market share. Market share, olha isso. Vamos zero. E aí eu gosto quando você fala que é ouvindo o cliente. Então, se eu já me entendo, agora eu sou médico, estou começando a entender quais são os meus diferenciais, tornando mais claro, né, mais superficial, para que fique mais tangível para mim e para os meus colaboradores, acho que a outra ponta disso é entender o que o meu cliente demanda. Total. Aí é a joia do trigo. Por exemplo, hoje, né, fui conhecer um pouquinho, você me passando um pouquinho sobre a sua, não a estrutura física, mas muito mais a lógica da jornada. Eu vi que você tem também, por exemplo, eu te fui fazendo várias perguntas. Por que isso? Porque a gente entendeu o que é importante para paciente. Então, assim, dentro de uma linha lógica, se eu tenho um negócio, esse negócio ele tem 3 fins. É para gerar resultado para os acionistas, ele é para gerar resultado para os colaboradores, para a vida de quem está construindo com você e principalmente para o seu cliente. Uhum. Então, se eu não tenho escutativa para os meus 2 pontos principais para compreender o que de fato eu preciso entregar, como que eu vou acertar enquanto líder e vou ter resultado? Porque no fim o que vai trazer recorrência, o que vai fazer com que eu escale, cresça. Porque tem um ponto importante, só para fazer um parênteses, assim, sabe o que todo mundo mais me procura hoje? Eu quero crescer meu negócio, quero escalar o meu negócio. E aí, esse é o olhar do acionista. Eu quero ter mais receita, eu quero gerar mais caixa, eu quero ter um fluxo de caixa melhor, eu quero crescer em equity, em patrimônio. Esse é por isso que eles me buscam. E aí eu começo a falar, para que você faça isso, o que seu cliente precisa? Sim. Porque inovar é você ter algo, o que de fato está tirando o sono do seu paciente, ou o que precisa fazer com que ele se sinta privilegiado de ter o seu serviço, o seu produto. Sim. Então, quando eu compreendi isso, falei assim, para que todo o restante funcione, eu vou sempre escutar o meu cliente. Ele é, para mim, até hoje, tá? Tudo que eu preciso melhorar, tudo que eu tenho que dar de feedback ao meu time, primeiro eu escuto a base, eu falo que é a base que vai sustentar todo o restante.
Então, essa é uma lógica tão simples. Você vai para Harvard, eles vão te falar isso. Sim. É igual falar o que é a felicidade. Né? No fim, é você ver sentido no que você faz. Sim. Simples assim, porque vai ter dias difíceis, vai ter dias bons. E como que a gente tem um projeto sólido e consistente? Simplesmente, o seu cliente muda o comportamento dele. E aí as pessoas, hoje, a gente tem uma IA para facilitar dados, mas ela não te traz aquilo que o olhar te dá. Sim, né? Então, eu falo com muitos empresários hoje, sabe, Antônio? Muitos. E os melhores nunca deixam de escutar os clientes. Por isso que a galera que faz podcast como você, a galera que faz entrevista, a galera que chama o cliente para uma mesa. Então, às vezes tem muito médico que está nos escutando que não faz isso, não tem uma agenda para isso. Não, né? não tem. Eles não veem importância nisso. Não vê importância para isso. É uma dor que eu sinto muito quando a gente fala com os médicos, que às vezes estão imersos num fluxo de trabalho tão grande e foram se perdendo que nem praticam mais medicina. Atender um paciente a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, passou muito longe da medicina daquele propósito que ele tinha lá atrás. Então, assim, precisa realmente sentar e ouvir pesquisa de NPS, ouvir seu cliente, sentar com ele. E eu acho que para isso também é ter um time capaz de ouvir isso. E eu sei que lá atrás você já, muito jovem, com 18 anos, contratava gestores sêniores, né? Sim. Qual que é o ponto-chave numa contratação ideal? Se eu tivesse aqui com você como minha mentora, me ajudando aqui, o que eu tenho que levar em consideração? Se eu for falar na mente, né, no modelo mental da Alexandra lá de trás, que eu errei muito, Sim. Não é a forma, né, que eu posso ajudar, porque eu já errei bastante. Eu contratava pessoas que eu gostava, pessoas que falavam que eu queria escutar. Então eu já errei bastante contratação e sempre formei pessoas. Eu gosto de formar, me especializei em liderança educadora, fiz gestão de nova economia. E hoje a forma que eu contrato é diferente de como eu contratava. Então eu precisei, por isso que a gente até busca mentores para entender e acelerar o nosso percurso. Sim. Hoje, literalmente, antes do quem, é o que o meu momento precisa, como eu vou conseguir chegar na onde de fato eu preciso no meu curto, médio e longo prazo, porque é outra coisa que poucos empresários sabem fazer, é desmembrar o seu plano. Se eu te perguntar, Antônio, o que você quer daqui 6 meses, o que você quer daqui 1 ano, o que você quer daqui 2 anos, você tem que saber. Porque daqui 2 anos é diferente do que você precisa daqui 6 meses. Os 6 meses é parte e meio para você chegar lá. Sim. Então, tem hora que o seu time vai ser o time que vai ficar os 2 anos, e talvez não seja os 2 anos, porque a vida é muito cíclica, né? Então, assim, eu acho que a forma como eu contrato hoje, primeiro é entendendo qual é o time que eu quero ao longo prazo, quem é o time que eu preciso testar para poder que corrobore com o meu médio e curto prazo, né? Porque ninguém é para sempre. Eu tive pessoas que ficaram 1 década comigo, 15 anos, 17 anos. A Ju ficou comigo quase o tempo todo, mas não todos, né? Então, acho que primeiro, né, o ponto crucial é o que o seu momento precisa. Vendas. Então, contrate pessoas que tenham essa competência, que tenham essa expertise. Poxa, eu preciso de alguém que tenha, literalmente, me ajude a construir cultura. Já tenho uma estrutura de time, e meu time, eu tô com muito novo, eu tô com um time totalmente sem consistência, um time que não veste a camisa. Então, tá na hora de você pensar em, né? Então, é entender o que o seu negócio hoje está te pedindo, e aí você contrata pessoas que têm essa habilidade e competência. E por último, que eu acho que é muito importante, é entender o que você está disposto como líder. Isso eu aprendi muito rápido, esse foi rápido. Então, tem hora que você tem que pagar o passe de alguém que já vem com uma competência, porque o tempo vale mais, porque tem hora que você fala, vou ter que treinar alguém. Eu gosto de treinar, eu peguei várias pessoas base zero, que saía da minha indústria para ser vendedor, e deu muito certo. Mas naquele momento eu estava disposta para isso. Ia viajar comigo, e aí jantava comigo, almoçava comigo. Era uma imersão, assim. Hoje eu já não tenho muito mais esse tempo. Então, assim, minha agenda é muito corrida. Eu sou produto, eu tenho entrega, eu sou conselheira, eu sou mãe. Então, hoje eu preciso trazer pessoas mais prontas, mais preparadas, entendeu? Sim. E só que minha cultura tem que ser forte. Então, o que meu momento pede? Cultura forte. Deixar claro como funciona, deixar claro os combinados, feedback rápido, preciso. Então, pessoas que estejam dispostas a escutar. Pessoas que estejam dispostas. Então, a definição para acertar numa contratação é você se conhecer e você entender seu momento. Porque o time vai ter que reportar para você. Sim. E ela vai ter que corresponder ao seu momento. Então, se você não sabe o seu momento, se você não se conhece, você vai errar muito. Sim. Errar muito. Então, hoje eu já deixo muito claro como funciona. Até assim, eu não paro para almoçar na viagem. Tá tudo bem? Hoje é muito assim. Antes, imagina, eu flexibilizava. Hoje
esse é o jogo. Combinados. Quer estar no jogo? Sim. A gente vai sair à noite, a gente vai comemorar, mas eu funciono assim. Pode ser? Você leva snack, não espere isso de mim. Então eu deixo muito claro. Essa clareza, com a sua experiência com as suas mentoradas, esse trabalho muito forte com mulheres empresárias, quanto que você acha que é difícil para a mulher colocar essa clareza como ponto de cultura dela na empresa? Porque ela é muito multifacetária e às vezes tem essa coisa de sentir a dor do outro de uma maneira, de repente, mais fácil do que a gente, o homem. Como é que você enxerga isso lidando com mulheres tão diretamente? Eu acho não, tenho certeza, é extremamente desafiador, e eu acho que é por isso que elas me buscam, porque, inclusive, o próprio Flávio fala isso pra mim, Flávio Augusto, você tem uma praticidade masculina, mas você tem um feminino, né, assim, eu tenho um lado materno, eu tenho um lado do me cuidar, mas eu sou prática até pra me vestir, eu não sofro. Tem gente que, assim, semana que vem eu tô lançando um livro, eu vou ministrar no maior congresso da área farmacêutica, as minhas sócias já montaram os looks. Eu falei, gente, você acha? Eu vou chegar 3 horas antes, eu vou ver o que eu tô afim de vestir, eu vou vestir, né? Então elas assustam com essa praticidade para uma tomada de decisão, para qualquer coisa, do mais simples ao mais difícil. E eu acho que é por isso que elas me buscam, porque no fim, Antônio, por exemplo, você, toda e qualquer pessoa que chega perto, eu acredito que tudo é energia, é fração, não é absoluto. Existe uma máxima que se eu tô perto da Alexandra, se eu pego uma fração da energia dela, se eu pego um pouquinho do modelo mental dela, que pode ser o modelar, que pode ser o estimular, que pode ser o provocar. Porque quando você toma uma decisão de estar perto de alguém, no fim é uma decisão que você fala, agora eu vou ter que fazer. Sim. Agora eu vou ter que cumprir. Eu tenho personal por quê? Porque eu tenho médico? Porque eu não tenho competência deles, eles vão me guiar, e eu não vou conseguir fazer o 100% que eles querem, mas eu vou pegar a fração daquilo que faz sentido e eu vou dar o meu melhor para poder cumprir. Então, acho que a mulher que está comigo, os meus sócios, os meus parceiros, acho que compartilha desse valor, assim, de intensidade, de construir algo com legado e dar trabalho. Sim. Entender que é tempo, porque é construção. Eu deixo muito claro, se você quer 2 anos, não é comigo que você tem que ficar. Entendi. Eu não acredito nisso. Eu acredito em bons resultados em curto espaço de tempo. Sim. Mas falar que você vai construir uma história, que você vai construir uma empresa, que você vai vender começando agora daqui a 1 ano, não é comigo. Eu não sei fazer isso, eu não sei jogar esse jogo. Sim. Né? Então, assim, o que o nosso momento precisa, o que é a nossa missão agora para a semana, o que é a próxima semana, né? Então, assim, e deixar bem claro mesmo, assim, sem mimimi, sabe? Sem que o outro vai pensar. Sim. O outro, que bom que ela falou, né? Então, acho que essa relação é muito importante. E é para isso, então, se eu me estiver errado, é para isso que a ideia do Hub aqui de Ribeirão, para deixá-las juntas, não só na parte educacional, mas que elas possam fazer troca entre elas, é isso? Não, a Hub, ela veio, primeiro, sempre honro as pessoas que me inspiram muito. Eu estive 2 anos, né, no Shark Tank como Shark, conheci alguns Sharks eu já conhecia, até porque eu fui por indicação, e outros eu conheci ali. A Carol Pfeiffer tem uma Hub, que é a Dinastia, maravilhosa, ela tem 115 investidas. E por me conhecer enquanto líder, eu sou muito intensa. E eu venho de uma história, assim, de uma mãe que passou fome, que lutou muito. A minha mãe sempre foi provedora. Então eu vi minha mãe teve 5 filhos. E aí, quando eu entendo que a minha intensidade, ela distorce tempo, e é real isso, pra mim distorce mesmo, eu vi que, poxa, para que as pessoas possam acompanhar meu processo, para que eu possa entregar o meu melhor, que eu tenho muito visão clara, assim, de onde a gente está, para onde a gente tem que ir. Eu falei, eu preciso de integrar. Então, o Hub é integrar, é interconexão dos meus negócios. Eu tenho negócio da área da saúde, eu tenho negócio de varejo, eu tenho negócio de educação. E as pessoas não compreendiam essa minha intensidade. Sim. Alexandre, da hora que você está falando de um negócio, da hora que você está no conselho, para mim era muito claro. Então eu falei, peraí, ajude as pessoas a compreenderem e ajude a que as coisas se integrem. Então a Hub, ela veio como um espaço de materializar aquilo que talvez eu não conseguiria verbalizando. Então foi impressionante, porque hoje eu tenho os cubos por negócios, todos, desde os negócios que eu sou embaixadora, de negócios que são meus, negócios que eu investi, negócios que compõem diretamente. Então meu raciocínio lógico eu vou explicando, aí elas vão entendendo. Entendi tudo, então eu acho que é uma forma, foi um MVP pra mim, assim, deixa eu testar o que uma Hub tem como uma força de clareza na comunicação do que eu faço e do que eu sou capaz de transformar na vida delas. E então eu acho que tá sendo incrível, assim, porque a primeira Hub no interior é de uma mulher, a primeira, né, em São Paulo tem a Carol, e é muito novo pra uma mulher.
né? Assim, compreendendo assim, o processo como um todo, né? É dinâmico, né? E então veio nessa ideia mesmo de integrar o todo para facilitar para o meu cliente. No fim, eu ouvi o meu cliente, tá? Ele falava, eu não te entendo, eu não sei o que você faz. Eu sei o que você transforma na minha vida, mas, Sim. nossa, tem negócio aqui, tem lá. Agora elas entendem o contexto. Imaginando essas caixinhas que você gosta de separar, que você acabou de me dizer aí, eu quero falar um pouquinho da caixinha educacional agora, mas depois eu quero chegar na caixinha de saúde, tá? Tá. Da caixinha educacional, a gente estava falando um pouquinho antes aqui nos bastidores de como a gente tem os mentores, como a gente foi atrás e como a gente está chegando nisso. Como que você enxerga isso? É porque hoje a gente vê muitas mentorias no mercado. Sim. E a gente vê que está criando assim, essa necessidade da educação executiva, que é uma coisa que eu acredito demais. Mudou o meu jogo de uma maneira... Não tem como não. Não. E assim, como que você enxerga, como que essa mentoria está acontecendo hoje, essa educação executiva está acontecendo hoje e para onde vai? Tá. Primeiro que assim, ela sempre existiu, que agora virou um modelo de negócio, onde as pessoas compreenderam que o seu conhecimento, se ele é real, né, verdadeiro, Sim. ele não só ajuda uma transformação, mas como também ele move famílias, né, porque é uma transformação pessoal, de negócio e de vida, né, como um todo. Imagina que talvez você tenha passado por isso, eu só cheguei em lugares, eu fui me capacitar para ter a competência de chocolate. Eu sou técnica de chocolate, eu fiz técnica em engenharia de alimentos e tal. Só que, para eu performar em todos os canais e ter o market share que a gente conquistou, não adiantava só bastava eu ter o melhor chocolate. Zero. Eu precisava ter competência para operar no varejo, nos canais. Eu precisava ter competência para ser uma boa líder de pessoas e processos. Então eu buscava o tal do benchmark, que era a pessoa, quem é a pessoa que sabe do pharma? Quem é que sabe pode me ajudar? Fala com fulano, que ele vai te ensinar tudo, como é que você faz selling, como é que você faz sellout, qual é a margem, qual é a markup, como é que você tem que operar, como é que você fala com o GC. Aí eu sentava num café, e eu anotava tudo que a pessoa falava, e aí eu tava sozinha. Eu tava com todas aquelas informações. Sim. E eu só tinha uma chance, ter ação daquela informação. Hoje a gente tem uma outra oportunidade. Sim. Você pode seguir com o benchmark, vou buscar o que o Antônio faz aqui, como que ele coopera, como é que ele lida com o time, como é que ele tá crescendo, como é que ele criou essa experiência incrível, como é que ele tá mentorando, como é que ele tá pivotando. Aí eu venho, anoto, você vai me dar uma dica ou outra e você tem que se virar sozinho. Sim. Vai ser só literalmente depender de você. O que eu enxergo da mentoria, e que sim, tem muitas, mas eu acho que o jogo só começou pros bons. Porque os bons têm muito preconceito ainda. Eu tinha preconceito. Uhum. Eu falava dos meus sócios. Tô falando isso aqui, tá sendo gravado porque eles sabem disso. Sim. Quando eles me convidaram, eu falei, você acha que eu vou lá? Esse povo quer arrancar meu dinheiro e eu tô ralando de trabalhar. E o que eles acham que eles são? Não sabem nem o que eu faço. Uhum. Preconceito. Sim. Crença limitante. Quando eu sentei, que foi o Clex, no primeiro, e eu entendi, eu falei, meu Deus, eu fiz um monte de negócio. E eu conheci pessoas incríveis, eu fiz amizade, que hoje semana que vem eu tô no aniversário de um grande amigo meu. E aí, de repente, eu sou convidada para entrar no movimento que mudou a minha vida, mudou a minha visão, perspectiva. Então, assim, eu acho que o jogo só começou pros bons. Sim. Porque os ruins sempre vão ter no mercado. É o que mais vai ter. E os bons estão começando a compreender que isso é uma grande oportunidade como unidade de negócio. É uma grande oportunidade para que você possa levar sua missão. É uma grande oportunidade porque, no fim, você já mentora time. Você já mentora outras formas, né, de fazer. E eu acho que, concluindo, eu me sinto muito responsável ser mentora. Né, porque eu já atuo como conselheira há 6 anos e há 4 anos como mentora. E muda um pouco, porque além do benchmark que eu fazia ali, você dá a mão para essa pessoa. É uma aliança por um determinado tempo. Sim. Então você honra a confiança dela, você vai servir aquela pessoa. Então a responsabilidade, falar o que o Antônio precisa, qual que é o momento dele, não é falar o que ele quer. E as mulheres que ficam comigo é porque eu falo o que elas precisam. Você não precisa disso. Eu já cheguei e falei assim, por que você está fazendo isso? Uhum. Se você continuar, eu verifiquei assim, porque eu faço entrega individual, o próximo você nem vem comigo para individual, porque não é isso que você precisa agora. Então, assim, é você pegar na mão e você ir significando com ela o que ela evoluiu, por que da repetição, por que ela não está conseguindo sair do lugar, é um acesso que você direciona, é um caminho que você encurta. Então, eu acho que a mentoria, e eu, de novo, eu tenho mentor desde meus 22 anos de idade, então eu já tinha esse valor. Sim. Né, eu já sabia do valor que tinha isso na minha vida. O que eu era contra era esses movimentos que a galera encontrava. Eu falei, será que isso funciona? Será que o povo só quer me vender mais coisas? Sim, né? sim. Então tinha um pouco disso.
E aí eu acho que todo mundo que está nos escutando entender o quem, né? O que eu preciso, com quem eu preciso estar. Eu falo não, Antônio, hoje para pessoas. Tem mulheres que chegam para mim e eu falo, o que você quer eu não posso te entregar. Eu sei o que é a minha zona de talento, eu sei a força do meu ecossistema, mas às vezes é o tamanho, às vezes é a necessidade. A grande maioria eu consigo, a grande maioria. Mas tem uma outra pessoa que não é só eu. Sim. Não sou eu. Não, isso eu vejo muito na Go Doctor aqui, a gente vê também que parte desse propósito de ajudar vem escolher corretamente quem vai estar do lado. Porque às vezes servir ela. Porque minha responsabilidade é com ela ter um retorno, tem um ROI em cima do que ela, igual você falou agora mesmo. Honrar essa confiança que ela está tendo em mim. Gosto muito da sua ideia, e eu sei que você tem um treinamento para isso, de pegar todo o seu conhecimento e transformar em método. Mas esse método é aí que ele se aplica a cada uma em cada momento que ela está, mas tem essa individualidade de saber honrar o momento que ela chegou e saber dizer não para, às vezes, algumas pessoas que não estão no momento. Antônio, eu já peguei pessoas com dívida altíssima. Eu já peguei pessoas que entraram, mulheres com câncer, me falando, como pastivé, acreditando que precisava por significar. Imagina a responsabilidade. Sim. Eu já peguei pessoas, eu tenho até hoje mulheres que têm relações de abuso, extremo abuso dentro do relacionamento. Imagina que ela confia na Alexandra, uma outra, que é uma mulher também, que sou casada, que sou mãe, e que eu não vivo nessa condição, que eu não tenho aquela situação. Sim. E a gente só mentora com o que a gente já percorreu. Exato. E eu não sei o que ela tá vivendo. Eu não sei sentir o que ela tá vivendo. Uhum. E ela confiou em mim uma dor. Ela confiou em mim um relato de vida. E aí, naquele momento, eu olho no olho da pessoa e falo, você tem todo o meu comprometimento. No que eu puder, eu vou honrar o que eu puder fazer. Então, eu acho que Deus tem me permitido ter o privilégio de ter pessoas ao meu lado e que eu vejo, assim, transformações que que é tangível e intangível, sabe? Então, assim, eu acho que os bons mentores, por exemplo, o meu mentor, o Júlio, a primeira coisa que ele fazia quando eu chegava no encontro com ele, eu aplico isso, ele já deu, todos os meus mentores, eu tive bons mentores na minha vida. Sim. Eu já dei oportunidade de acessar a minha comunidade. Ele falava, Ale, eu não quero saber agora o que você vai mostrar de viabilidade pro conselho, eu não quero saber o rolê que você tá no seu DRE, não é isso agora. Como que tá, Ale, mulher? Ele falava, você tá correndo? Ale, você tá indo pra natureza? Porque eu sei que isso é importante pra você. E aí ele ia me desmontando, ele ia tirando minha armadura CEO, ele ia tirando minha armadura a líder, ele ia tirando a empresária, e ele ia me despindo. Sim. E aí você começa a enxergar que o reflexo do número, o reflexo de novo, uma reclamação crônica é igual um médico. Sim. Não é aquilo, tem algo ali. Sim. Então acho que um bom mentor, ele tem que amar a gente. Ele tem que amar a história das pessoas, ele tem que comprar a história da pessoa. E se ele puder ajudar ela a mudar aquela história, que bom, porque ele não vai ser responsável por isso. Sim. Mas que bom ele ser meio daquilo. Né? Então, acho que essa é uma grande missão, assim, né? Acho que mentorar, servir, é você querer evoluir, você servir e evoluir outra pessoa. Exato. Né? Então, acho que é esse conjunto, assim, né? Dá muita satisfação nesse transbordo, não dá? Dá. Quando você vê que você está mudando o jogo de uma pessoa, de um insight que você conseguiu passar, reflexo daquele daquele relacionamento que você está criando ali, eu acho muito gratificante. Às vezes fica difícil das pessoas entenderem como a gente viaja para dar aula, viaja para um evento, para estar em contato com essas pessoas, e o tempo que a gente tem com a mentoria o propósito. Agora é difícil também, assim, no sentido de... Hoje eu aprendi, conseguir compreender, porque como eu venho de mundo corporativo, eu venho de economia real e eu entro em educação, e eu vendia a minha marca, eu vendia meus produtos, eu vendia o sonho para o meu time, eu estava ali. Quando eu entrei na mentoria, eu entendi que eu era o produto, Sim. que as pessoas queriam me consumir, queriam me usar, porque tem todas essas variáveis. Sim. Eu tenho quem quer me consumir, eu tenho quem quer me usar, tem quem quer de fato me fidelizar. Uhum. Então, quando eu fui entendendo essas frações, eu entrei várias vezes, eu já pensei em desistir no meu primeiro ano. Eu estou entregando o meu tudo, o meu melhor, o meu tempo, o meu conhecimento, os meus acessos, tudo que eu tenho. E aí tem isso aqui, tem aquilo ali, mas peraí, tem isso aqui outro. Sim. Então, é um transbordo, mas compreender que quando é um time, o time está comprado por você. Sim. Você tem o poder da decisão óbvio que ele pode sair a hora que ele quiser também, mas a continuidade, fica ou desliga, tá ali. Um mentorado não. Sim. Se ele pode desistir de você amanhã,
Ele pode falar uma coisa para você e falar outra coisa para outra pessoa. Exato. Ele te fala de uma intenção, mas tem outra. Então, o compreender essa dinâmica, eu precisei me blindar muito e compreender que eu não queria ser amigo de todo mundo mesmo. Eu queria ser uma pessoa respeitada. Sim. Então, acho que ser mentor tem muito essa... ressignificar isso, assim, sabe? Eu apanhei, viu? Aí, eu também. Agora eu tô falando agora, eu já apanhei muito. A primeira vez que eu montei a mentoria, chegamos a 9 mentorados e eu não tinha feito esses combinados antes. E tem uma hora que eu tava pai, que tava resolvendo um assunto assim, vou mandar esse e-mail, lê o e-mail pra mim, ver se é esse desse jeito. E aí, Imagina. não era pra ele, não tava funcionando e realmente parece que a energia vai embora porque também não tá conseguindo mudar o jogo, não tá do jeito correto. Me fala uma coisa, e a caixinha de saúde, né? Porque como é que você abriu ela? Como é que tá os seus negócios nesse movimento agora? Eu sei que você vai palestrar semana que vem, que você falou aí. Legal. Como é que foi? Como é que você foi para lá? Tá, saúde eu tenho as 3 variáveis, eu tenho tanto educação, eu tenho produto físico. Sim. E eu tenho serviço. Então, saúde, assim, né, não falando da religião, mas falando da fé em si, eu tenho, assim, a certeza absoluta que a saúde me escolheu, assim, como missão nessa vida, né? Eu nasci no dia do profissional nutricionista, venho de uma família extremamente natureba mesmo. Meus pais moram no meio do mato. Legal. Eu parei meus filhos em casa. Eu sou do esporte, eu sou ex-atleta. Então a saúde, eu não acho que a saúde é a área médica, é a área farmacêutica. A saúde são as decisões que você toma pelo seu maior bem, que é o que vai te guiar, o que vai te manter, o que vai te sustentar. Então, a saúde, primeiro eu começo entendendo ela como meu principal negócio, que é comigo. Uhum. E depois eu fui entendendo que tudo que eu fizer na área da saúde, que seja com histórias verdadeiras, com pessoas incríveis, ia dar muito certo. Então, hoje eu vendi a Flormel em 2019 para um fundo que entrou, ainda permaneço no modelo conselho e já fazem 4 anos. Eu tenho negócio na área magistral, farmácia, eu tenho em Franca, que fica lá. Aí eu tenho um clube de educação que tem 60 membros só da área magistral, por isso que vou palestrar, a gente está lançando um livro para essa área magistral. E eu investi em alguns negócios para eu ter a maior marca de linha de tratamento. A gente opera com 300 hospitais hoje no Brasil e a gente tem uma distribuição também para dieta interal, parenteral, que é o Humano Alimentar e a linha 1. Jura? Sério? A gente tem tríade de cicatrização, a gente compete com Nestlé, com Danone, com grandes players. A minha sócia é uma doutora e maravilhosa, assim, incrível. Porque para você entender como funciona, independente se é varejo, educação e saúde, que são as 3 frentes que eu invisto, que eu dedico e que eu sei muito. É onde eu falo, eu fico confortável em falar. O meu negócio, ele tem um curto, ele tem um médio e tem um longo prazo. Como um curto prazo, eu tenho tudo que me traz liquidez. Sim. E isso eu faço, invisto, reinvisto meus negócios, enfim. O meu médio prazo como advisor. Então eu toco alguns negócios, tem muitos negócios que me buscam para montar um roadshow, que precisa estruturar para uma venda futura, que precisa buscar aporte, porque hoje o crédito está muito caro, então tem outras formas mais inteligentes e eficientes. E o meu longo prazo eu dentro do escopo como sócia. Dentro como investidora. Sim. Então eu não tenho liquidez no curto prazo, a nossa ideia não é vender tanto no curto, mas eu tô junto para poder gerar o quê? Equity, gerar valor. Então hoje a educação para mim e a saúde e serviço, para mim ela é muito importante, porque eu tenho ela nos 3 escopos. Sim. Os meus principais negócios são da área da saúde, eu toco os principais negócios como advisor na área da saúde, e eu tenho, dos meus clubes, 2 são segmentados de saúde, só de profissional. Eu tenho 3 clubes, não sei se você sabe disso. Sim, sim. A principal é o Clube A, que são mulheres empresárias, é um grupo já de 3,4 bilhões de faturamento. Uau. Então eu tenho mulheres que faturam 5 milhões no ano como bilionárias. Sim. Então tem esse range, essa variável. E high ticket também, sabe, Antônio? Porque eu sempre vendi... sempre serviço e produto com valor agregado. High ticket a gente fala que é precificação. Uhum. Valor agregado é uma venda consultiva, com metodologia, treinando um bom time. Então é essa linha de raciocínio, assim, né? Sim. E você falou de sócios, né? E era uma pergunta que eu queria te fazer. Lá atrás, a família Trajano e depois a história como o Shark Tank. Como escolher bons sócios? Porque tem médicos aqui, que eu já conversei com vários, que erraram na hora de escolher, não conseguem desmembrar. Eu já tive mentorados que eu falei, olha, separa, não vai funcionar. E não separaram e
não foi para frente. Como que eu escolho um bom sócio? Muito bom, boa pergunta. Primeiro que, assim, no fim, somos carentes como empresários, né? É solitário, por mais que, por exemplo, você tenha sua esposa, a Ana, eu tenho meu marido, o Vitor, que não faria nada se não tivesse ele na minha vida. Mas, assim, seria diferente, né? Vou corrigir. Faria, mas seria tudo diferente. Quando a gente pensa em um sócio, a gente vai muito pela nossa vulnerabilidade, pela nossa carência. E aí, de repente, a pessoa fala o que você quer escutar e você tá vulnerável, você tá carente. Preciso da Alexandra. A Alexandra que vai ser minha sócia aqui na clínica. Sim. Ela vai me ajudar, ela vai transformar tudo. E aí, no fim, você se alimenta de algo e você acredita naquilo. Uhum. E, de novo, ele vem depois do que você precisa. O que você precisa é dinheiro. O que você precisa é alguém dentro da execução, dentro da operação. E se é dentro da operação, é com quais competências, é com quais habilidades. Se você precisa de um sócio para que ele venha para a tomada de decisão, então ele vem com um outro nível de senioridade. Por exemplo, eu sou sócio, as minhas duas sociedades, uma eu entrei com grana, outra eu entrei Smart Money, me queria como conselheira. Tá. Falei, você agrega muito seus acessos, uma coisa que você fala muda o meu jogo. Eu só quero você no conselho. Hoje eu estou no board de deliberativo de comitê, porque eu implementei governança, e a gente está no conselho. Sim. E por parte de um ILP, a gente fez incentivo a longo prazo, eu entrei no modelo. Então, por que ela me buscou como sócia? Sinergia de valores, eu tenho as competências e um ecossistema forte, mas ela queria uma conselheira. Só que o quem veio depois do que ela sabia. Então, se alguém hoje me busca, eu falo, por que você quer uma sócia? Porque um bom mentor faz boas perguntas. Sim. Por que você quer uma sócia? Não, porque eu tô muito solitária. Não, solitária por solitária, eu também sou. Então, eu preciso de um sócio para tudo. Como um cachorro. Né? Então, vamos lá. O que você precisa? O que seu negócio está precisando agora? Então, acho que ter um sócio é bom. Desde que você tenha clareza por que você precisa de um sócio. Tá. O que esse sócio vai vir fazer. Porque aí você acerta no quem. Porque a gente tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa. Tá. Eu falo todo dia pra Maria, minha filha. Eu falo, filha, ela tem mais gente boa que ruim, né, mãe? Eu falo, confia nas pessoas. Sim. Porque o mundo já é muito difícil. E acha as pessoas boas. Porque quando você põe a mente pra achar um bom sócio, você foca nos bons. Porque se você já chega e fala, todo mundo quer meu dinheiro, todo mundo quer meu espaço, todo mundo quer me enganar, aí vai vir só isso pra você. Sim, vai vir só isso pra você. Todo dia eu falo, não, tem muita gente boa. Nossa, tem muita mulher legal pra eu servir. E Deus vai mandando. Sim. E é impressionante. Falo, nossa, olha. E às vezes é uma situação tão difícil, mas é uma pessoa maravilhosa. Sim. Aí eu falo, peraí, será que o que eu... Tanto que eu falo na minha técnica de venda é técnica, isso é técnica. Só um parênteses. Quando eu tô no meu processo de venda e eu vou fazer uma agenda com a pessoa e ela já foi preparada pelo meu time, eu sento com ela e falo, vamos lá. Eu tô aqui pra entender quem é você. Eu tô aqui pra entender o seu momento. O que você precisa? Eu vou compreender, eu vou te escutar 40%, 50% do nosso tempo. E depois eu vou te deixar bem claro se o que eu tenho e como eu faço vai te ajudar. Sim. Eu vou decidir se eu vou seguir com você e você vai decidir hoje se você vai seguir comigo. Sim. A pessoa fica assim, tá bom, entendi. Falei, então você responde minhas perguntas, porque participação é igual comprometimento. Se você não me permite participar da sua vida, do que você tá vendo, eu não vou conseguir me comprometer. Pode ser? Pode ser. E aí é interessante porque é mais ou menos como um sócio. Sim. Porque se eu não sei o que ela tá passando, como eu vou saber se eu sou a melhor pessoa pra estar com ela, Antônio? Entendi. Eu não sei. As pessoas falam, só vende. E aí depois você vai ter um monte de pepino pra resolver? Sim. Com esse tanto de gente que você vendeu? Sim. Deus me livre, você não dorme. Você entendeu? Eu posso me preocupar com a situação que ela tá passando, mas eu sei que eu posso ajudá-la. São coisas diferentes. Então acho que sócio é muito bom. Hoje eu tenho bons sócios. Eu tive já desfechos ruins, poucos. Eu mais acertei do que errei, porque não basta só ser sócio, sabe? Sim. Acho que não é só isso. Tem outras formas de você ajudar, como advisor, como conselheira, como mentora. Sim. Né? Então, você tem outras formas. Mas é uma boa pergunta, porque eu acho que a sua área é médica, todo mundo é muito solitário também, né? Sim, e é muito comum eles irem se associando. O que você disse aqui faz todo sentido para quem está nos ouvindo, porque não tem essa visão do curto, médio e longo prazo, onde eu quero chegar. Não tem. Eles simplesmente vão. Pega um plantão, começa a trabalhar naquele local, naquele hospital e vai fazendo isso. Tem gente aqui que conversa comigo que está numa especialidade que nem decidiu. Simplesmente foi no fluxo. Meu Deus! Entendeu? Uma questão de oportunidade, estava ali, comecei a fazer e quando eu me vi, hoje eu faço isso e só isso. Então, essa visão ao longo prazo não tem e vai se associando às vezes a pessoas ao longo desse trajeto
que não faz sentido absolutamente nenhum. Não, e aí depois a pessoa, porque todo mundo me traz isso como de mentores, tá? E eu educo na hora, assim, na raiz. Eu nem deixo falar, eu não quero saber o quem é. Ah, porque meu sócio fez isso comigo, porque você acredita. Essa é a história que todo mundo conta, esse é o retrato. Sim. Ah, porque o mentor, eu entrei e falei, ah, tá, e quem decidiu entrar? Aí a pessoa, não, fui eu, mas ele me falou isso, tá. E você não pesquisou? E você não sabia o que você queria? Sim. Tanto que a pessoa chega e me fala, o que você sabe de mim? Como você me conheceu? Eu tenho uma outra técnica, eu não gosto, Alexandra, eu sei que funciona para muitos negócios, e não é uma crítica. Eu não gosto, eu não pratico vendativa de ficar captando e prospectando nesse formato. Mas se você chega no meu Instagram, você chegou no meu Instagram. Sim. Você que quis estar lá, não foi eu que te pus uma arma na cabeça pra você estar ali. Eles falam, seja bem-vindo, como você chegou até aqui? Sim. E você me fala, te vi na palestra, fulano falou de você. Legal, aí eu vou ver quem é você. Aí eu vou analisar você. Até pra ver se faz sentido eu falar com você, porque se eu falo com você, se a Alexandra tá falando, algum sentido ela viu. Sim. Então eu trago muito pro meu time. Então assim, se você vai pensar em um sócio, se você pensa em um mentor, se você pensa igual um casamento, Exato. você não vai avaliar quem é a família, os valores, o que ele faz, por que uma sociedade vai ser diferente, por que um mentor vai ser diferente, e por isso que os ruins estão vencendo os bons. Sim. Por quê? Porque eles tecnicamente são mais preparados que os bons. Você tá entendendo? Sim. Eles precisam disso pra sobreviver, eles precisam disso pra sobressair. Tem gente que fala, por que você não faz isso? Eu falo, porque eu não preciso disso, eu não acredito que isso sustenta. O que sustenta a minha entrega, a minha forma de conduzir, isso sustenta. Então isso não vai sustentar. Então assim, quer ter um sócio? Quer ter um mentor? Vai lá, vem aqui conhecer, pesquisa lá do Antônio, vê o que ele tá fazendo, vê como é o formato dele, como ele é com a mulher dele. Pra mim, você quer uma pessoa como que ele lida a família dele, gente. Exato. Você quer um mentor que vai te mentorar, que você compartilha valores. Exato. Você tem que saber os bastidores, né? Então acho que essa é uma camada um pouco mais profunda, mas que ela é uma camada, assim, fundamental. Eu queria pegar esse gancho da família, porque a gente começou falando de big numbers, a sua história é incrível, apesar de super jovem, já tem anos e anos aí de história, toda a experiência que você tem, e às vezes passa para quem tá nos vendo que para ser um empreendedor, para ser um gestor, para ser um cara grande na sua empresa, de repente é foco só nisso e ser frio nesse sentido. Eu queria entender do seu lado agora, o que é negociável da parte da família? Onde você se recarrega? Você falou de atleta, de natureza, seus filhos. Como é que é esse negociável da parte de trás? Legal. Sabe que até acho que em podcast eu nunca nem falei isso. Eu gravei até na época gravei com o Joel, tinha acabado de parir o Antônio, se fizer pouco tempo, o Antônio tinha 1 ano e pouco. Acabado não, mas bem novinho. Sabe que todos os meus... Eu tenho 22 anos que eu empreendo, tive 3 gestações, eu perdi uma menininha. E os momentos mais sensíveis na minha carreira sempre foi depois da maternidade, acho que é para quase todas as mulheres, porque um dos meus negociados foi viver por exemplo, as minhas escolhas como amamentação em livre demanda. É isso para quem empreendia, o nível de intensidade, que eu sou intensa, de agenda. Então, eu recuei em determinado espaço de tempo. Eu voltei com 7 dias responder time, fiz reunião em home office, mas em outro ritmo. Sim. Numa outra forma, numa outra tratativa. E os meus negócios sofreram muito. Então, assim, pessoas que falam que como você quando adoece, nem vou usar um lado pejorativo, mas como você viaja, Sim. É diferente. Funciona? Funciona. Então, assim, começando por inegociável, eu acho que, antes de tudo, de novo, vem muito uma relação, por exemplo, hoje, para Alexandra. O que era inegociável para mim, quando o Antônio e a Maria nasceu, é diferente do que é hoje. Hoje, para mim, é levá-los na escola, buscá-los. Tem dia que eu falo pro meu time de vendas. Lead potencial, cliente potencial para eu ajudar, e ele me quer, eu falo, eu não vou, eu vou levar, eu tô viajando muito, eu vou levar. Em nome dos meus filhos, Antônio. Meu time tá aqui assistindo. Sim. Eu falo isso pra eles. Pode desmarcar. Eu vou buscar meus filhos na escola. Então, eu acho que o inegociável na minha vida ele muda. Mas tem algo que é a família que é inegociável.
O inegociável é minha família, o inegociável é minha saúde. O que mudou, por exemplo, a forma como eu estou conduzindo com os meus esportes, com todo o meu tratamento para minha saúde, era diferente quando eu estava com o Antônio. Porque naquele momento o corpo, para mim, a minha autoestima estava em ver meu filho sendo amamentado. Eu não estava nem aí, se eu estava usando 38, 40, não era para mim mais importante. Hoje, para mim, é importante para minha saúde. Hoje é um inegociável para mim. Então, o que eu vejo nas pessoas achando que a gente nasce assim e morre assim. Não, a sua família pede coisas diferentes. A minha relação com o Vitor já pedindo coisas diferentes agora. Sim. Né? Então, assim, a gente está no momento... Quanto mais você trabalha, aí menos tempo você tem para viajar. Aí você fala, meu Deus, né? Por que esse povo tanto viaja? Eu não entendo. Como é que fica o time? Como é que fica os processos? Eu não entendo como essa conta fecha, né? Sim. Mas aí, para você ir, você tem que delegar e tem que confiar. Sim. E sente um pouquinho mesmo, o faturamento vai cair um pouquinho sim. Não tem essa história. Não funciona assim. Todo mundo sente, o líder que põe ritmo, o líder que põe energia, é verdade. Sim. Então, acho que é isso, assim, hoje meu negociável sem dúvida, tem um só novo elemento na minha vida, mas é um elemento eu nunca tive burnout, eu nunca tive crise de ansiedade. Falo isso não como me colocar no lugar acima não de ninguém, mas eu coloquei o negociável de autoconhecimento. Então eu medito todos os dias, eu recebi Kriya Yoga desde meus 18 anos, fui conhecer o templo onde foi o mestre, né, do Steve Jobs, que é o Yogananda, na Califórnia. Então assim, eu busco muito entender a forma como eu acesso a minha intuição. Hoje, talvez, no meu momento atual, o meu maior negociável é escutar a minha intuição. Quando eu vou contratar alguém, quando eu vou desligar alguém, quando eu vou fechar um negócio com alguém, quando eu vou... Qualquer coisa que, pra mim, eu acho que mexe no ponteiro da minha vida, eu falo para o que vai me... Vou falar com Deus, o cheiro a mulher, ela é muito mais intuitiva que o homem. Sim. Por isso que a mulher gera um filho, por isso que a mulher ela tem um lado do servir. Então, acho que quanto mais eu tô focando nisso, mais tá me trazendo resultado, assim, sabe? É impressionante na minha vida. Então, hoje eu vou mais em retiro, né, de yoga, tô conhecendo pessoas incríveis e a vida tá me mandando pessoas maravilhosas. E não é só ambiente empresarial, vai num retiro legal, Sim. vai num lugar bacana de pessoas que, de fato, você conhece pessoas com histórias e que hora tá saindo de uma situação e você fala, meu Deus, não acredito isso, sabe? Sim. Fez uma venda bilionária e o que eu faço com minha grana toda agora? Aí você fala, a realidade dela é diferente da sua e a pessoa busca simples de tudo, só querendo ter paz, né? Viveu uma tragédia e só quer ter paz, às vezes perdeu um filho, só tá querendo ter paz. Mas você fala, meu Deus, eu não tenho problema nenhum. Eu falo, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. Aí você vê a vida por outro ponto de vista. Fala, gente, vou parar de reclamar, porque eu não sei nem que é ter problema. Eu falo pro meu time, vocês têm problema? A vida tá difícil, às vezes não quer. A vida é difícil não, gente. Aqui tem cafezinho. Aqui vocês chegam a hora que vocês querem. Aqui a gente tem, né, um ambiente bom. Sim. Sabe o que é problema? Então esse autoconhecimento, eu acho que ele tá me fazendo me ser mais gente. Antes eu tinha uma armadura de CEO, aquela coisa de performance. Hoje eu não quero agradar meu time. Sim. Eu quero ser só respeitada. Falei, vamos fazer isso. Poxa, eu não quero essa pergunta pra pessoa. Eu não sou assim, eu não quero isso. Venda nenhuma pra mim, basta isso. Sim. Então acho que eu tô nessa fase assim da minha vida de estar muito com meus filhos, assim, de não repetir coisas que eu tive, né? Eu fiz escola pública, passei por muitas coisas na minha vida já, muitas. Né? Tô me tratando também, né? Tô nesse percurso, tem bons líderes aí cuidando de mim. Então acho que é isso, assim. Eu acho que é cíclico, mas eu acho que chega uma altura que você lida com tantas coisas que se você não se conhecer, não se reconhecer e não estiver disposto a evoluir, você vai ter burnout, você vai ter crise, você vai pensar em se separar, porque ninguém vai te bastar, você não vai se suportar, né? Então acho que esse é o momento, assim. Eu acho fantástico que, como você falou, nessa sua conexão, né? Como que essa sua fala agora conecta por onde a gente começou. Que é o profissional se conhecendo, e aí se conhecendo não só nos desafios técnicos da profissão ou da empresa, mas esse furacão de coisas que o empresário tem que fazer, mas aqui dentro com uma calmaria, quieto, tranquilo e sabendo se ouvir. Só que hoje, né, eu falo isso porque eu até gosto muito, quando eu tô com pessoas assim que, tipo, eu tava agora, né, o Caio tá passando um momento muito difícil, tô falando isso porque ele verbaliza isso, deu
uma entrevista agora para o Exame, ele fatura bi já há muito tempo, jogo de bi e de bilhão e mais de 300 pessoas, hoje é a maior empresa de óculos, né, da América Latina. E direto quando as pessoas perguntam, ele fala, se eu falar com a minha mente agora de bilionário, que tô ferrado, desculpa lá, mas não tá legal o varejo, não tá, eu vou errar com você. Então eu estou falando isso de autoconhecimento, mas hoje com a minha cabeça, né, com tudo que eu já passei, por todo mundo que eu acessei. Só que talvez o lugar do médico é ele se capacitar como líder. Sim. Às vezes o momento dele, o negociável dele é aprender a como ser um empresário, aprender a vender. Às vezes sabe, então, às vezes a pessoa quer jogar o meu jogo, mas não é o que o momento dela está pedindo. Então, por este motivo, por que você busca um mentor? Porque o mentor ele precisa corresponder de uma forma como um líder, como um maestro, como um conselheiro, e ele precisa ter uma condição melhor que a sua. Sim. Gente, é uma questão óbvia. Ele não é perfeito, ele pode errar, mas ele precisa ter uma condição melhor para te guiar, para te direcionar. Sim. Então, ele é um produto, ele é uma marca, ele é um guia, né? Então, eu falo assim, se você já está nesse autoconhecimento, nunca é demais. Sempre todo mundo precisa. Mas nesse nível, talvez, às vezes você vai muito, talvez você se perca. Porque às vezes você vai, né? Então acho que o primeiro autoconhecimento tem que conhecer seu perfil, suas habilidades, né? Entender a forma de liderar, Sim. né? E eu acho que eu fui passando por esses ciclos todos, né? Para chegar onde eu estou, e eu sei que amanhã talvez eu esteja contando outra história. Sim, né? Você falou são ciclos. São ciclos, né? Perfeito. Então acho que, mas eu concordo com você, sempre volto pro se conhecer, ou se entender, ou se reconhecer também como pessoa, né? Poxa, bem, nós vamos ficar aqui a noite inteira. Muito bom. Obrigado. Não, Obrigado imagina, por ter vindo. Te muito agradeço bom. demais. Obrigado pelo convite. Vamos ficar mais perto, né? Vamos. Na mesma cidade, bem-vinda. Francanos, nós dois francanos aqui conversando com vocês. Nós estamos em Franca, moramos em Beirão. E bom. assim, vamos se conectar mais, tá bom? E a gente ainda tem outras histórias, porque a sua esposa tem um outro lado, eu já vi, meu marido também tem outro lado, então, né, de empreender junto, então é muito bom. Bom, obrigado. Obrigada a você, Antônio. Obrigado Sucesso. Bom, esse foi o GoDoctor Podcast, como toda terça-feira, final de tarde lançado aqui para você. Eu sei que você se inspirou, que você gostou. Compartilha com alguém, manda para um amigo que está na mesma fase que você, ou que você acha que pode ajudar. A ideia é que essa mensagem vá cada vez mais longe para movimentar você, médico, da sua carreira e conseguir te tirar desse lugar que parece confortável, mas não é. Você precisa se provocar, tá ok? Muito obrigado por hoje. Continua seguindo a gente aqui toda terça-feira, GoDoctor Podcast.